Eu sou Fabiano Carrijo, fundador e CEO da Lastwish, e hoje quero te apresentar a nossa plataforma. A vida é feita de vários momentos inesquecíveis, mas também de responsabilidades, que vão além do seu presente. Pensando nisso, criamos a Lastwish, uma plataforma que ajuda a você a planejar o futuro da sua família e deixar tudo organizado para quando não estiver mais aqui. O nosso propósito é oferecer tranquilidade e mais segurança por meio do planejamento familiar e planejamento sucessório. Eu sou do Catzados de Araçatuba, né? Nós temos as capelas funerárias bem modernas, né? Hoje, na era do eletrônico, nós temos os velórios que passam imagem, passa filme, tem músicas, louvores, né? Então a gente cada dia está aperfeiçoando mais. E quem quiser conhecer, é só ligar no Catzados de Araçatuba. Sabemos que a vida tem seus mistérios e certezas inevitáveis. Afinal, a vida segue, mesmo quando a nossa se encerra. Já parou para pensar no que acontece após a despedida final? O corpo, ao se decompor, libera o necrochorume, uma substância com produtos químicos e metais pesados e até micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nosso planeta e às futuras gerações. Por isso, a Morada do Verde Ambiental apresenta um manto protetor, discreto, prático e essencial. Ele se integra perfeitamente à urna, protegendo o solo e aquíferos do vazamento de necrochorume, além de auxiliar o trabalho dos agentes funerários. Ao buscar um serviço póstumo, não esqueça de perguntar sobre o manto protetor. Morada do Verde, uma escolha de amor, respeito e consciência. A gente ouviu muito o cliente falar: vocês dão desconto no mercado local? Vocês dão desconto para compras online? A gente mostrou que a Lola é muito além do que um clube de descontos no mercado local, numa compra online. Nós conseguimos mostrar para o provedor que ele pode ficar mais próximo do cliente dele, levando produtos de SVA, como telemedicina, como telefonia móvel, com a novidade que está dentro da Lola agora disponível para você. Vai reduzir o nível de inadimplência, vai reduzir o nível de churn, vai aproximar o provedor do seu cliente. Então a Lola não é um clube de desconto apenas. Cada produto que criamos carrega mais do que tecnologia. Carrega respeito, cuidado e propósito. Aqui, cada ligação, cada conversa, cada gesto é feito por pessoas que acreditam no que fazem. Dos bastidores à entrega. Nos movemos por algo maior. Honrar quem se foi e valorizar quem continua nessa missão. Tanarte com você, em cada detalhe. Cuidado em cada despedida. Mais que produtos. Um legado de respeito e amor. Olá, eu sou o Costelinha. Com mais de 10 anos de experiência, a Asa Solutions oferece equipamentos de alta qualidade para cremação e incineração, além de serviços de manutenção especializados. Estamos localizados estrategicamente em Várzea Paulista, garantindo agilidade no atendimento. Com paixão, ética e um atendimento diferenciado, buscamos sempre soluções sustentáveis e de alto desempenho. Acesse nosso site www.asasolutions.com.br e conte conosco para levar seu negócio mais longe. Bem-vindos à era da inovação, do conhecimento e das infinitas possibilidades. Somos a Into Softwares, a maior empresa de tecnologia voltada para o setor do luto, levando transformação digital há mais de 20 anos para centenas de empresas no Brasil. Conhecemos os desafios e os potenciais do setor e temos as ferramentas ideais para sua empresa crescer e prosperar. A sede e o polo de inovação da Into está localizado em Barueri, na Grande São Paulo. Em nossas modernas instalações, além de recebermos influentes gestores e líderes do segmento, trabalham mais de 50 engenheiros, analistas e consultores certificados a produzir soluções de alto impacto. E fazemos isto através do iVertex Ecosistema. Uma plataforma composta por sistemas de gestão ERP, CRM, e-commerce, portais do cliente de homenagens, apps, BI e inteligência artificial. Agora você entende que nenhuma outra empresa de mercado poderá levar seu cemitério, crematório ou funerária tão longe quanto a Into Softwares. Into. Você simplesmente sabe. Eu sou a Aline Araújo.
Eu sou Alexandre Guimarães. E nós somos o Papo Funerário, o maior portal de notícias e tendências do setor funerário. E hoje nós estamos aqui para mais uma conversa que o setor precisa ter com um cara que eu admiro pra caramba, com um cara que eu respeito demais e que tem uma trajetória incrível e tem muita coisa pra falar aqui com a gente. Estamos aqui hoje com o senhor Roberto Toledo. Eu acho que... Confundo essa risadinha dele não, viu? Engraçado que tudo que você disse é que eu ia te dizer também, né? Então, assim, cara, eu me sinto de fato, assim, de um privilegiado de poder estar aqui, porque eu acho que a coragem, a ousadia e a iniciativa de vocês é fantástica, assim. Nosso setor, né, a gente deve falar um pouco sobre evolução, desenvolvimento, né, Sim, futuro. E quando a gente olha para o trabalho que vocês têm feito, presente nos eventos do setor, compartilhando conhecimento amplo e gratuito com todo mundo do mercado. Então, assim, cara, é um longo privilégio estar aqui. No primeiro podcast que vocês fizeram, eu tive o prazer de assistir, Cara, de acompanhar. Nos sentimos honrados Que aqui coisa agora. boa. Mas eu não podia perder a oportunidade de ouvir o Alex, de ouvir o Carlão. Sim. Sim. Então, assim, é muita gente boa, cara, com muita história, com muito Sim. conteúdo. E vocês têm todo o prestígio desse setor, não é à toa que todo mundo que vocês Sim. convidam tem um prazer em estar aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Que honra. É uma honra pra gente ter você aqui com a gente. De fato, assim, a gente, quando falou Belo Horizonte, né, Alexandre? A gente já falou de cara. E a gente gostaria, assim, que você se apresentasse pra nossa audiência, né? Difícil. É difícil as pessoas, quem nos assiste aqui, não conhecer ele. Mas ainda assim Vai queremos que- que você se apresente. Cara, vamos lá, né? Meu nome, né, Roberto Toledo. Eu atualmente trabalho como diretor de operações e sustentabilidade do Grupo Zelo. Comecei no setor funerário no início, ano 2010, foi quando eu cheguei Sim. trabalhando exclusivamente dentro do setor funerário. E aqui do lado, foi até uma coincidência de onde a gente está Caramba! gravando, porque eu trabalhava prestando consultoria para o pessoal do Parque da Colina, e o escritório do Parque da Colina está a 200 metros daqui, né? Bem próximo. Pertinho. E aí, ali eu comecei, tive a oportunidade de trabalhar por muitos anos, aprender, me apaixonar com o setor. Sim. E posteriormente a gente fez um trabalho de fusão com o Grupo Zelo. Entramos para o Grupo Zelo, e desde quando nós entramos para o Grupo Zelo, tive a oportunidade de assumir um papel importante, de muita responsabilidade lá dentro. E tô aqui, cara, né? Esse setor nos encanta, ele é apaixonante, né? Não esperava, acho que ninguém, pelo menos a grande maioria das pessoas com quem eu converso, quando a gente olhava lá para trás, se você não vem de uma família funerária, Exatamente isso. você fala assim, você imaginava, cara, que você ia trabalhar num negócio desse? Não, cara, nunca imaginei. Mas nada que eu imaginasse seria tão bom quanto Sim. trabalhar no nosso Exato. mercado funerário. É apaixonante, né? Quem entra no setor funerário não quer Depois que o bichinho do cemitério pega a gente... Fica, né? Acabou. Calma. Muito bom. Hoje você tá à frente de um grande grupo, assim, participando muito ativamente das decisões estratégicas. Como é que surgiu isso? De onde que veio isso? Essa ideia, assim, de formação de um grupo. Como é que surgiu essa ideia? Cara, assim, tem duas coisas interessantes, né? Uma coisa é como surge o Grupo Zelo, Sim. e outra coisa é como surge o mercado de cemitérios, que era onde eu trabalhava mais, apesar do grupo que eu trabalhava, a gente tinha Sim. cemitério e funerário. Sim. Mas como que também aconteceu essa junção? No primeiro momento, né, a gente teve a lei que regulamentou os planos funerários. Sim. Então havia uma insegurança jurídica muito grande das empresas funerárias que sofriam com um potencial lobby e uma tendência arriscada de que as seguradoras pudessem abocanhar o mercado de planos funerários no Brasil. Então, quando veio a legislação em 2017, trazendo segurança para o setor funerário, o mercado de investidores começou a ter um pouco mais de segurança para tentar entender sobre o setor e investir dentro do setor. Sim. Na época, o Lucas Provenza, que hoje é o CEO do Grupo Zelo, né, ele trabalhava no Belo Vale, sócio do Belo Vale, né? Iniciou lá como executivo, tornou-se sócio do Belo Vale, e ele também é economista, conhece muito o mercado de investimento. Ele então criou a tese de reunir empresas do setor em Belo Horizonte, e então ele iniciou uma discussão com várias empresas do setor, e acabou que a Bom Jesus
a Funerária Santa Clara, a Bom Jesus do seu Zé Afonso, uma empresa muito antiga em Belo Horizonte, a Santa Clara, do Macarrão e do Roberto, a Bom Pastor, a Santa Rita. Essas empresas se uniram na época e disseram assim, em vez de sermos concorrentes, que tal nós começarmos a trabalhar juntos? Caramba! Né? E aí, assim, colocou os concorrentes na mesa, se juntaram, criaram o Grupo Zelo. O Lucas, então, conduz esse projeto desde então. E aí, em 2019, numa discussão entre eu e o Lucas a gente já se conhecia, porque ele fazia gestão do Belo Vale, que é em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Sim. E eu fazia a gestão do Parque da Colina, que era Belo Horizonte e Niterói. Então a gente já discutia muito sobre o mercado de cemitérios aqui dentro de Belo Horizonte. Já tinha essa aproximação, né? Já, a gente conversava, participava dos eventos, né, sobre as audiências públicas que tratavam sobre cremação, sobre regulamentação de cemitérios. E aí as nossas conversas foram se aproximando para discutir sobre o setor. E quando ele assume o Grupo Zelo, cria o Grupo Zelo, a gente começa a discutir algumas oportunidades de negócio e parcerias. E aí, 2 meses discutindo, a gente chegou e falou assim, cara, por que o Grupo Zelo e o Parque da Colina não se unem? Olha. Caramba. E aí, isso era uma noite, a gente sentado na sala, e falou, que isso, cara, você tá ficando doido e tal? O Grupo Zelo tá começando agora e tal. Falei, não, cara, eu acho que vocês estão crescendo vocês estão fazendo um trabalho tão bacana, estão fazendo uma coisa fantástica. E aí, iniciou uma jornada que durou 7 meses, a partir dessa conversa, numa noite. E 7 meses depois, o Grupo Zelo, que foi criado com o propósito de fazer uma consolidação no mercado funerário, fugindo aquilo para o qual ele necessariamente nasceu, ele falou assim, vou ampliar meu escopo. Então, inicia o negócio de cemitérios dentro do Grupo Zelo. Iniciando o negócio de cemitérios dentro do Grupo Zelo, então, com o Parque da Colina, aí o Belo Vale entrou. Sim. Hoje o Grupo Zelo são 17 cemitérios, né, entre cemitérios operacionais, greenfields e projetos em fase de execução. E aí estamos nós aí, até hoje, fazendo um trabalho que a gente acredita que vai dar muito certo, já tem dado muito certo. Já tem dado muito certo, assim. Pô, eu sou suspeito a falar, porque é até difícil, né? Tô na mesa aqui com o meu chefe, hoje faz parte desse grande grupo também, é um grupo que eu admiro, e assim, você vê empresas que nasceram de Minas, sim, e com uma ideia tão legal, que é uma ideia de, não só pela segurança jurídica disso tudo, mas assim, de levar de fato tranquilidade e segurança para as pessoas. Exatamente. Padronizadamente. Essa é uma das coisas que eu acho mais incrível assim no grupo, é que é tudo muito padronizado, a linguagem é uma só, o atendimento é um só, todo mundo recebe o mesmo tipo de cuidado, assim, de ponta a ponta. Imagino que isso deu um trabalhão até estabelecer isso tudo, né, Toledo? Cara, o nosso negócio, assim, as famílias, quando recebem o nosso atendimento, nosso acolhimento, sim, a gente fica muito satisfeito porque a gente tem uma avaliação de NPS muito positiva, né? Sim. Nossa avaliação de NPS está na zona de excelência desde quando o grupo iniciou. Caramba! E mesmo com o crescimento, com a expansão, ele continua. Sim. Mas nós que trabalhamos no setor, né, e qualquer colega diretor funerário com quem você conversa, o cliente muitas das vezes quando olha para o serviço, ele tem aquele encantamento, aquele acolhimento, mas nos bastidores a gente muitas das vezes enxerga muitos problemas e uma necessidade de melhoria contínua. Sim, sim. Não é uma operação fácil, né? Nós estamos falando de um modelo de serviço e até entrando nesse conceito, nós não somos uma indústria, nós não somos comercializadores de produtos, nós somos serviço. Sim. Nós somos um serviço essencialmente humano. Exato. Então, assim, não é um serviço que hoje tenha tanta tecnologia e automação capaz de substituir o trabalho humano. Então, você pensa bem, hoje o Grupo Zelo tem mais de 3.200 funcionários, espalhados em 13 estados, mais Distrito Federal. Caramba! Nossa! Então, são muitos funcionários e a gente precisa que cada um transmita um conceito comum da imagem dessa companhia, desse grupo. É desafiador? É bastante. Eu imagino. E como a gente consegue fazer isso? Eu acho que a primeira coisa, cara, é o seguinte, a gente precisa trabalhar desenvolvimento de cultura. Então, o funcionário, ele precisa ver a cultura, porque você não consegue chegar para 3.200 funcionários individualmente, não vai ser gravando vídeo e publicando dentro de uma rede social interna, de uma intranet, que você vai fazer uma comunicação e convencer a pessoa daquilo. Ele precisa entender qual é a cultura do seu negócio. Nossa! Então, quando ele entende a cultura do seu negócio... Disso, hein? Pega a dica aí, preciso, viu, pessoal? É preciso. Sim. Não é preciso que
a pessoa que trabalha como ASG nos serviços gerais, seja o agente funerário, seja o tanato-praxista, seja o auxiliar administrativo, seja o supervisor de operações, seja o motorista, seja quem quer que seja, o sepultador, o profissional da área de cremação, ele tem que entender qual é o propósito da companhia. E a partir do momento que ele assimila isso, e a companhia obviamente precisa fazer o esforço de convencê-lo de que ela está no seu rumo, no caminho certo, ele, por consequência, transmite isso a quem nos procura e quem precisa da gente. Então, o processo flui. Sim, sim. Quando você faz acreditando no que você está fazendo. E não é possível, na minha modesta opinião, ser líder no mercado funerário não acreditando no que você faz. De forma nenhuma. Tem que acreditar demais, e essa é uma das coisas que a gente vê assim. Imagine para quem está nos assistindo agora, provavelmente em algum momento, esteja você em qualquer parte do Brasil, em algum momento você já viu esse nome, Grupo Zelo, porque é um grupo que em um momento assim, ele teve uma expansão muito grande, muito rápida, né? Muito rápida, assim. Em alguns lugares isso chegou a assustar, assim, dado o tamanho da explosão que foi. Na minha cidade mesmo, na minha cidade natal, tinha uma funerária e de repente virou Grupo Zelo. A gente que... meros mortais, digamos assim, a gente que não é desse setor, a gente fica assim, uai, quem é esse grupo? De onde que veio? Verdade. O que faz, né? E aí eu queria que você contasse um pouco mais de como é que é os projetos, assim, de expansão. Por que vocês querem ser o maior grupo? Se já não são. Se já não são, né? Tem esse detalhe. De assistência funerária do país. Qual é o propósito disso, na verdade? O maior... nós já somos, pelos números que tem e tudo. Mas o nosso objetivo não é ser o maior, mas é também ser o melhor. Caramba. E isso é o que realmente é o nosso grande desafio. Sim. É o nosso grande desafio. Quando o grupo inicia em Minas Gerais pela União das Empresas, chegou num determinado momento em que, para ele continuar crescendo, ele precisava atrair uma confiança grande do mercado. Sim. E aí então vem um fundo de investimento que acredita no grupo, que foi o Crescera na época, que é um fundo de private equity, e ele vai lá e traz um investimento relevante apostando no nosso projeto. Sim. Engraçado que ele traz esse investimento, logo depois a pandemia surge e acontece tudo aquilo que você sabe muito bem que foi. Bom, e aí então o grupo se expande, sai das barreiras de Minas e Espírito Santo, onde estavam principalmente concentrados, e vai até o nordeste do país e ao centro-oeste. Sim. Né? Esse crescimento, num primeiro momento, ele não foi um crescimento muito planejado, né? Ele foi um crescimento desenvolvido à base de oportunidades, né? Então, basicamente, prospectou-se negócios, oportunidades que faziam sentido, e a gente queria aumentar a capilaridade, então a gente encontrou essa oportunidade e assim fizemos. Hoje, o que a gente entende é o seguinte: primeira coisa, a maior parte da população brasileira ainda não está coberta pela assistência funerária. Então, e nas praças onde nós operamos, nós ainda percebemos uma condição de crescimento muito grande. Sim. Então, mais do que neste momento, não que isso não seja possível, mas neste momento crescermos em novos lugares, eu acho que a gente agora tem um grande desafio de nos tornarmos referência aonde nós estamos. Verdade. Então, agora é preciso que a gente faça um trabalho de desenvolvimento e crescimento muito forte nas localidades onde nós operamos. Então, nós tomamos algumas decisões recentes, onde, por exemplo, nós encerramos algumas atividades, nós encerramos algumas unidades, nós ampliamos a operação em outros locais, onde para nós fazia mais sentido. Hoje a gente olha muito para a sinergia. Então o Grupo Zelo ainda é uma empresa em que constantemente tem novas empresas chegando ao grupo, mas essas novas empresas, elas têm que ter hoje, diferentemente daquela época, ela tem que ter alguma aderência ao nosso projeto, tem que haver uma compatibilidade prévia, tem que fazer sentido. Não é fazer negócio por fazer negócio. Né? A gente não quer ter qualquer sócio. Não é só crescer. Não. Tem todo um propósito por trás. Não é só tamanho. Não é só tamanho. O negócio é qualidade, o negócio é consistência, o negócio é segurança. Né? Então a gente precisa ter um crescimento agora mais estratégico, mais conciso. É preferível crescer menos, mas com mais qualidade, com mais consistência, do que crescer muito. Exatamente. Né? E sem ter a total segurança que a gente acha que precisa entregar. Então nós temos um desafio grande, nós temos inclusive um planejamento de fazer um investimento em infraestrutura nos próximos 2 anos, na casa de 25 milhões de reais. Caramba! Só nas nossas estruturas.
Então, assim, nós estamos passando agora, né? Nós temos uma área de expansão dentro da companhia e desenvolvimento, em que eles estão estruturando os projetos de repaginação de toda a nossa infraestrutura, modernização, o que está tendo de tecnologia no setor para a gente investir, colocar com que o nosso associado, não só o nosso associado, mas o usuário dos nossos serviços tenha acesso ao que há de melhor. Sim. Então, a gente tem um planejamento bem ousado, que até o final de 26 a gente vai conseguir, de fato, entregar uma infraestrutura em que a gente poderá se dizer a melhor infraestrutura disponível no mercado funerário. Esse é o nosso objetivo. Só que eu vou te falar a verdade, né? Assim, e eu digo isso a muitos amigos que provavelmente nos ouvem. Não é só o Grupo Zero que está fazendo isso. Sim, sim. Então, muitas empresas do setor, eu acho que acordaram e se despertaram para a necessidade de evoluir, modernizar. Sim. E eu tenho visto muita gente fazendo muita coisa boa. Então não é tarefa fácil, não. Não Imagino que não, principalmente de um grupo desse tamanho, né? Um grupo com mais de 3.200 pessoas, com operações em diversos estados, em várias cidades. E imagino que um trabalho muito difícil é fazer a comunicação, chegar de ponta a ponta, eu fazer com que o cara que tá lá em Calcaia, no Ceará... O Grupo Zelo tem cemitério lá. Isso aí. Inclusive, fico imaginando como é que é o trabalho de fazer um funcionário lá na ponta, um sepultador lá em Calcaia, entender a filosofia do setor, entender tudo que se passa, se sentir pertencente, né, de fato. Exatamente. É muito desafiador, né, Toledo? Cara, sim, eu vou te falar uma coisa, né, eu não sou sócio do Grupo Zelo, eu sou executivo do grupo. Sim. Então, assim, eu sou um funcionário a serviço do grupo, com a oportunidade, com muita alegria e gratidão por poder exercer um papel importante dentro da estrutura da companhia. E aí, a gente só consegue fazer isso, Alexandre e Aline, com uma liderança engajada, comprometida. Sim, exatamente. Então, hoje, o que acontece na companhia? O trabalho com a liderança ele é muito forte. Então, eu preciso ter uma liderança que, acima de tudo, ela seja um exemplo para os seus liderados. Uau! Então eu preciso Isso é importante. É fundamental que quem trabalha comigo esteja alinhado comigo. Exatamente. Não é que quem trabalha comigo concorde comigo, porque se todo mundo que trabalhar comigo concordar comigo, nós vamos ter um grave problema. Nós não vamos para lugar nenhum. Nós não vamos para lugar nenhum. Então assim, eu digo muito com o pessoal que trabalha comigo o seguinte: a gente precisa ser gentil com as pessoas e duro com os problemas. Uau! Anota isso aí! Anota isso aí! Então, assim, eu digo muito à liderança que trabalha comigo. A gente pode entrar numa sala, a gente pode brigar, a gente pode discutir, a gente pode discordar, mas a gente tem que sair, na hora que abrir a porta para sair, nós temos que sair defendendo o mesmo discurso. E o mesmo discurso não é o discurso de quem numa condição de hierarquia está numa condição maior, não. Sim. É aquele que fizer mais sentido. Então a companhia, cara, tem feito um trabalho muito forte de fortalecimento da liderança. Hoje a gente monitora as lideranças todas, a gente acompanha as lideranças o ano inteiro, a gente tem programas de desenvolvimento da liderança, a gente tem uma estrutura de feedback, de medição. Hoje as lideranças da companhia são todas medidas anualmente, mensalmente, elas têm que fazer reporte, elas têm rito de gestão, elas participam de ambientes onde elas podem opinar e construir. O Grupo Zelo realiza os seus encontros de liderança, tanto nacional quanto regional. Então, cara, é o seguinte, quando você tem uma liderança afinada, eu acho que o time também se ajusta. É como uma orquestra, cara. Se o maestro tiver mal, a orquestra desafina. É verdade. Então você precisa ter um maestro. A equipe é reflexo dos seus líderes, né? Muito, cara. Muito. E você tem que comprar os objetivos da companhia. Exato. Né? Você tem que estar alinhado com a nossa estratégia. Verdade. Então a liderança, assim, a gente tem percebido, cara, ao longo desse tempo, isso tem sido uma coisa legal. Porque a gente é grande, mas a gente é novo. Nós somos um menino. Sim. Somos um menino de 7 anos. Aquele menino que cresceu muito. É isso mesmo. E nós somos um menino de 7 anos. Sim. E as nossas lideranças, ao longo desses 7 anos, têm amadurecido muito. Sim. Então você imagina que é tanta cultura diferente, compreensões diferentes, e hoje a gente, com essa evolução e esse amadurecimento, a gente percebe cada vez mais um amadurecimento e um alinhamento dos objetivos e propósitos das pessoas que lideram a companhia. Sim. E isso, obviamente, cara, vai cascateando e refletindo. Vai refletindo no todo. A melhor comunicação é o quê? Um líder, cara. Alinhado com os objetivos da companhia, que através do seu exemplo, do seu comportamento e da sua clara comunicação, lidera o seu time, e o seu time recebe, pela forma como ele lidera, a comunicação do que a companhia espera dele. E assim a gente evolui, cara. Nossa. Caramba. Não tem jeito. Caramba. Até pela proporção que tomou, se vocês não tiverem essa organização, esse cuidado, realmente foge do controle, né, Toledo? E vocês estão em todo o Brasil,
E essas pessoas estão ali representando vocês. Porque, assim, a gente eu e o Alexandre que roda esse Brasil aí, conhecendo os cemitérios, é comum isso que você falou até no início, você vê os bastidores ali, é outra história, né, Alexandre? Sim. É outra história. Então, Às vezes a fachada é bonita, Exatamente. a capa é bonita, mas quando você vai ver as folhas do meio do livro, não é tão legal igual a capa. Isso. É isso mesmo, cara. Então é um desafio para vocês, assim, eu acredito que de uma forma ou de outra também é muito gratificante quando você vê ali que o trabalho de vocês está se consolidando, né? Que vocês estão conseguindo que aquela cultura, que aquele propósito esteja alinhado ali com todo mundo, não é isso? Aline, acho que você falou muito bem. Assim, a gente tem muito problema. Sim. A gente tem muita coisa para resolver. Não adianta a gente querer vender a imagem de que tudo está bem, tudo funciona bem. Não. São muitos problemas para serem resolvidos constantemente. Então, assim, primeira coisa, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem como, né? Temos que ter uma capacidade muito assertiva de definir prioridade. Eu preciso resolver os principais problemas e, ao mesmo tempo, não deixar de aproveitar as melhores oportunidades. E aí a liderança da companhia, eu volto a falar uma palavra que eu disse, cultura. Sim. Não adianta você ter um planejamento estratégico maravilhoso se você não tem cultura organizacional. Qual que é a cultura organizacional? Porque se a liderança compreende o que é essa companhia e aonde ela quer chegar, ele intuitivamente trabalha por aquilo. Exato. Então essa é uma questão assim, muito importante. Né? Desafios do tamanho é complexo. Sim. Nós estamos falando de serviço majoritariamente humano, pouca automação, pouca tecnologia capaz de substituir o ofício humano. Sim. São pessoas dirigindo essas estradas do Brasil o tempo todo. Exatamente. São pessoas em contato com famílias o tempo todo. Então, assim, não é possível você controlar e vigiar tudo que acontece o tempo todo. Não há indicador que diga como o agente funerário X ou o consultor de atendimento X está naquele momento se relacionando com uma família. O que ele está dizendo a ele? Então, cara, assim, é cuidar das pessoas. Exatamente. E essa cultura de cuidado, a gente tem evoluído nisso, eu acho que de uma forma madura e muito bacana. E um funcionário do setor funerário bem cuidado, ele cuida bem das famílias. Nossa. Ele vai cuidar bem das famílias, cara. Você falou tudo agora. Caramba. Ele vai cuidar. Falou tudo. E assim, ó, essa é uma das coisas que a gente tem observado com as pessoas que a gente conversa. As empresas que estão melhores posicionadas no mercado são as empresas que de fato entenderam que não é meu sistema operacional, não é minha estrutura, não é o meu tamanho, é de fato eu cuidar de quem faz tudo isso acontecer. Exatamente. É de fato eu cuidar de quem mantém isso aqui tudo. Porque assim, eu posso ter uma casa muito bonita, mas o mais importante é quem tá lá dentro. Exatamente. O mais importante é quem faz aquilo acontecer. E na filosofia de negócio que vocês têm, cuidar das pessoas é essencial, né? É o diferencial, assim, do grupo, cuidar das pessoas para que esteja tudo muito bem alinhado, né? Exatamente. É preciso, né, Alexandre e Aline, assim, o nosso setor, até pra gente olhar um pouco para fora, né? Vocês tiveram pessoas incríveis que sentaram aqui, como o Alex, como o Carlão, né? O Alex é um cara com uma experiência internacional fantástica, né? Se você vai nos empreendimentos lá do Alex, né, da família Mildenberg, que são fantásticos, né, cara? Show de bola. Grupo Araucária, incrível. Seu Reginaldo, Exatamente. Cara. Esse é um cara que um dia também vale a pena fazer um podcast com ele, viu? Porque o seu Reginaldo Fica de olho aí, viu, seu Reginaldo? E ele tem que colocar uma cachaça e um torresmo pra ele, porque... Não, nós ia colocar pra você também, só que esse estúdio aqui, inclusive viu o almoço no estúdio. O Carlão, então assim, o que eu quero dizer assim com isso? Quando a gente fala das pessoas da casa, né, fazendo esse resgate. Estas empresas do setor, que quando a gente olha, não é só o Grupo Zero. Quando você olha lá para o Vertical de Curitiba, quando você olha para o Grupo Araucárias, quando você olha para essas empresas que destacam no setor, o que você percebe em comum entre elas? Qual que é o traço em comum que a gente observa entre essas empresas de sucesso? As pessoas que trabalham nelas e que são atendidas por elas relatam uma experiência positiva. Exatamente. Eu não conheço nenhuma empresa de sucesso no setor funerário
em que clientes não se sentem acolhidos ou que funcionários não se sentem respeitados. Caramba! É Não verdade. tem, cara. Não adianta. Então, não importa o tamanho, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande. Né? Verdade, com certeza. Então, assim, cara, a estrutura nossa de pessoas, esse vai ser um desafio ao longo do tempo e por muitos anos ainda. Sim. É muito difícil substituir o cuidado humano no trato com a pessoa enlutada. Não há inteligência artificial, não há automação que vai entregar a alguém um abraço caloroso, o jeito de entregar um lenço, o jeito de entregar um café, o jeito de puxar uma cadeira para alguém sentar, a forma como se expressa, porque muitas das vezes... É o brilho no olho, o sorriso, né? Não tem a empatia no IA atendimento. mundo É verdade. que brilha o olho quando vê alguém Ainda não tem, precisando não. de ajuda. Ainda não, né? Ainda não tem, não. E é fundamental nesse nosso setor, assim, lidamos majoritariamente com pessoas em seus piores momentos, em seus momentos mais difíceis, mais delicados. Precisamos olhar para as pessoas. Esse é o total diferencial e o que faz sentido de fato. Você até me permite, assim, não é esse o objetivo, mas sempre falando nisso sobre olhar para as pessoas, cuidar das pessoas e as experiências de transformação que o setor cria, né? Eu, há alguns anos aí, né, trabalhando no setor, esse ano, inclusive, eu vou até lançar um livro, agora no meio do ano. Caramba, escrevi, mandei para os editores, Que isso? Caramba! E o nome do livro, cara, Sim. isso eu vou até adiantar aqui, não tem problema nenhum, mas assim, é um livro que eu fiz muito mais por um sonho pessoal. Sim. E quando esses livros, eles vão estar disponíveis em breve, mas quando eles estiverem, eu inclusive vou mandar para muitos amigos, que eu acho que como cortesia, principalmente para aqueles que influenciaram de alguma forma nessas reflexões. Sim. E o livro chama o seguinte: você está pronto para morrer? Faça sua vida valer a pena. Caramba! Né? Caramba! Quantas vezes, cara, assim, no meu trabalho, algumas oportunidades, às vezes eu ia para os nossos velórios, e até hoje eu gosto de fazer isso. Sim. Às vezes eu pego um copo de café e fico observando os velórios. Fico observando, por exemplo, eu costumo acompanhar esporadicamente, hoje eu já não consigo fazer tanto, às vezes eu acompanho algumas remoções. Sim. Para observar as famílias, cara, observar as pessoas. Que a gente precisa tomar cuidado para a gente, como a gente busca muita eficiência operacional, a gente olha muito para processo o tempo todo, a gente olha muito para indicador o tempo todo, a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder a capacidade de olhar para as pessoas. É a sensibilidade, é a empatia. Sim. Isso é fundamental. Sim. Agora, a gente também não pode tirar a mão do desenvolvimento, progresso tecnológico, de olhar para as oportunidades, de buscar eficiência operacional. A gente não pode, por exemplo, alimentar a síndrome de Gabriela. No nosso setor tem muita síndrome de Gabriela, né? Demais! Se eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Muito! Sempre fiz assim, por que vai ser diferente? Verdade. Exatamente. Tem muito Tem ainda. muito. Mas em serviços a gente também precisa evoluir, cara. Exato. Né? Então, mas a gente tem que evoluir sem abrir mão daquela essência humana, na sua natureza humana do nosso negócio. Porque as pessoas, independente da idade delas, precisam sentir-se acolhidas, cara. Verdade. É momento de dor. Exatamente. Sim. Você falou assim, é o momento, para a grande maioria das pessoas, é o momento mais doloroso da vida delas. Exato. É o momento de maior fragilidade, né? É serviço? É negócio? É. Mas é um negócio, cara, que ele tem na sua essência a natureza humana. Exatamente. Se você despreza a natureza humana, cara, acabou. O seu negócio está fadado ao insucesso. Caramba. Exatamente. Né? Não, e é muito legal conversar com o Toledo, que pra quem não sabe, Roberto Toledo é um advogado por formação, só que é um cara que fala tanto de como lidar com as relações humanas, e assim, hoje que a gente tá muito próximo, a gente tá ali trabalhando no mesmo lugar, é um cara que eu vejo assim que é inspirador, inspira as pessoas de fato e é um grande incentivador. Só tô falando aqui com você porque eu vejo isso. É um cara que tá sempre incentivando e sempre... Porque tem gente assim que é muito do julgamento, né? Não faz isso, não faz aquilo. Exatamente. E você é um cara que joga as pessoas pra cima.
Eu queria entender de você o seguinte, como é que você saiu de advogada, que é a pessoa certinha... Não, foca nele aqui, ó. É um cara que tem muitas tatuagens, é um cara que tem umas pulseirinhas, ele senta com as pernas cruzadas. O que você espera de um advogado? Eu esperava que vinha de terninha aqui, de gravata, aquela coisa toda, mãozinha assim. Mas você é um cara que entende muito de pessoas, e isso é de fato o que é mais importante, né? Tem até uma frase não sei se é Jung ou se é Jung, mas enfim. Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Você é um desses caras. Como é que foi essa transição do advogado, o cara do mundo corporativo, pra esse cara que entende tanto de pessoas e inspirador, de fato. Um executivo, mas um inspirador de pessoas. Um incentivador. Alexandre, cara, vamos lá. Quando eu tinha 16 anos, cara, 15, 16 anos, eu trabalhava como garçom. Caramba! Comecei como garçom num bar da minha família, Sim. e depois fui trabalhar em restaurante em Belo Horizonte, trabalhei em buffet em Belo Horizonte, trabalhando de garçom, trabalhei de copeiro, e aí eu tinha ambição, eu sempre tive uma ambição, só não sabia o que era, assim, mas eu tinha uma necessidade de produzir transformação que impactasse a vida das pessoas. Isso para mim sempre foi fundamental. Eu sempre soube que o meu propósito estaria ligado ao fato de poder gerar impacto positivo na vida das pessoas. Caramba! Nossa! Eu precisava fazer isso, porque toda vez que eu fazia alguma coisa que fazia bem para alguém, eu me sentia muito feliz. Então eu sempre soube que aquele era o caminho da minha felicidade. E aí, nesse trabalho meu, né, assim, a gente trabalhando garçom, de madrugada, fechando bar, trabalhando em buffet, terminava a festa do buffet, o braço nem caía, assim, de tanto segurar as bandejas, né? E aí, cara, eu falava assim, poxa, fazer direito, né, cara, trabalhar com justiça, possibilidade de transformação, defender os mais pobres, fazer um negócio bacana e tal, fazer justiça, eu falei, vou fazer esse trem. E aí eu fui lá, então, fiz os vestibulares para direito, na época, passei, e aí cursei a faculdade de direito. Cursando a faculdade de Direito, então logo eu terminei a faculdade de Direito, eu quis inicialmente trabalhar por conta própria, trabalhei durante um tempo, depois recebi um convite para trabalhar num banco de Belo Horizonte, trabalhei num banco que com sede em Belo Horizonte, depois disso eu fui trabalhar em um escritório de advocacia, um excelente escritório de advocacia em Belo Horizonte, e era uma experiência incrível. Então eu estava crescendo na jornada como advogado. Como advogado. Né? E aí, cara, um dia me chega o dono do escritório, né, Dr. Cláudio, chega pra mim e fala assim, Roberto, Toledo, vem cá, ó, tem um cliente nosso, tá precisando de um atendimento, era uma pessoa, era o Wagner, que era o diretor-presidente do Parque da Colina. Sim. E ele tá precisando de um serviço, tal, eu falei assim, tá, não, tudo bem, fazer o atendimento dele, que não sei o que, me explicou na época. Falei, cara, você vai atender um dono de cemitério, velho, assim, nem que cemitério direito tinha dono. Como assim, né? Aí eu trabalhei, trabalhei aí 2 anos dando consultoria para ele, para a empresa. Sim. Aí um dia, ele me chama e falou assim, você não quer vir trabalhar comigo, não? Falei, pô, cara, eu tô aqui trabalhando como advogado, num escritório bacana, a vida tá melhorando aqui como advogado. No cemitério. O que eu vou fazer no cemitério, cara? Você é advogado de quem? Dos mortos? Eu pensei desse jeito, né? E aí, cara, ele me explicou um pouco do que ele acreditava que eu poderia contribuir. Sim. E uma das coisas bacanas que tinha era a parte da gestão de pessoas, né? E ele queria que fosse alguém que pudesse trazer segurança para o negócio, mas ao mesmo tempo também fazer uma gestão de pessoas muito alinhada com os objetivos dele. Bom, no final das contas, aceitei o convite dele, né? Então a minha história, cara, assim, quando eu começo, assim, eu vi desde o início, em razão de estar numa condição muito diferente da que eu me encontro hoje, que pessoas, cara, quando tocadas positivamente, incentivadas e motivadas, elas são capazes de fazer coisas incríveis. E eu via isso nos bares, via isso nos restaurantes, via isso nos buffets, eu via isso em todos os trabalhos que eu pude desenvolver. Aí, vindo trabalhar no cemitério, eu realmente encontrei algo que me transformou completamente. Porque eu achava que o meu trabalho no cemitério ia ser um trabalho para os mortos. Totalmente oposto. Todo mundo pensa isso, né? Na maioria das vezes, quando você fala que é do setor funerário, as pessoas pensam isso, né? Exatamente. Pelo contrário.
Então, assim, você vai trabalhar para as pessoas que precisam daquele serviço para acolher os restos mortais das pessoas que são muito importantes para a vida delas. Vindo trabalhar no Parque da Colina, então, cara, eu percebi o seguinte, né? Assim, aí um aprendizado de vida, primeiro transformação, primeiro ver, primeiro reconsiderar a vida, o que realmente importa. E eu teve no início do Parque da Colina uma coisa que eu gostava muito de fazer, que eu sentava do lado da funerária e ficava assistindo os atendimentos funerários. Então eu gostava de assistir o que as famílias falavam, eu gostava de assistir os relatos, aquilo tudo. E eu via, assim, arrependimento, eu via alegria, comemorar a vida do meu pai foi um cara extraordinário, eu podia ter feito tal coisa, nossa, briga entre... Eu vi de tudo. Sim. Cara, a gente sabe que velório, tem de tudo. Tem de tudo. E nesse sentido, cara, o que eu percebi, assim, claramente, cara, esse negócio nosso aqui, não tem receita de bolo, esse negócio aqui é um negócio, a gente volta a falar, e gente, humano, pessoas. É verdade. E teve um caso, no início do Parque da Colina, quando eu estava, e esse caso mudou muito, e entra muito nessa pergunta sua sobre essa questão de pessoas. Houve um acidente que um casal vindo da Serra do Cipó, aqui perto de Belo Horizonte, um lugar muito bonito, teve uma tromba d'água, e tinham 3 meninas, 3 filhas no banco de trás do carro. Nossa. As 3 meninas faleceram. Caramba. O pai e a mãe sobreviveram. Meu Deus. Nossa. E nós fizemos um atendimento da família, só que uma das meninas tinha sido encontrada alguns dias depois. Sim. E aí, cara, eu fui fazer, inclusive, eu acompanhei o atendimento dessa família. E eu percebi, assim, aí, basicamente, encurtando a história, 20 dias depois, a avó das meninas, por uma sucessão de fatos que não vem aqui ao caso, nos procura com um buquê de flor para agradecer. Nossa. E ela veio assim, para agradecer e agradecer tudo que foi feito pela família dela. E ela disse um negócio que eu não esqueço disso. Ela falou assim, olha, ninguém nos acolheu melhor do que as pessoas que trabalham aqui que a gente não conhecia. Todo mundo muito sensibilizado com aquela história. Falei, cara, esse negócio aqui tem 2 coisas boas. 2 coisas muito boas. Você consegue tocar as pessoas, você consegue, a partir de tocar as pessoas, fazer um grande negócio. Sim. Exatamente. Então, cara, eu acho que é o seguinte, é preciso fazer as pessoas acreditarem no que elas são capazes de fazer. Se eu tivesse desistido, se eu não tivesse tido pessoas que acreditassem em mim, talvez eu não teria progredido na minha carreira, não tivesse estudado, não tivesse me desenvolvido. Trabalhar com serviço, sempre trabalhei com serviços. Sim. Eu propósito de servir muito grande. E o nosso negócio, cara, ele tem de fato uma enorme capacidade de gerar impacto na vida das pessoas. Das pessoas, exatamente. Cara, é impressionante. Sim. É impressionante. A gente fala muito brincando aqui, nós somos do setor, né? Sim. O bichinho lá, o mosquitinho do cemitério te picou, você gosta daquilo. Por que as pessoas que trabalham no nosso negócio gostam tanto do nosso negócio? Você vê muitas pessoas vindo de outros mercados trabalhando no nosso negócio. Exatamente. Mas dificilmente você vê alguém saindo do nosso negócio e indo para outros negócios. Muito dificilmente. É raro. Por quê? Casos pontuais. Verdade. Porque eu acho que a grande maioria encontra uma razão de ser no nosso negócio, cara. Caramba. Então, assim, uma razão de viver. Eu tocou num negócio muito profundo aí agora e assim, eu tô pensando minha própria trajetória. Tem muito a ver com isso. Tem. Existencial. Você falou de Jung, por exemplo, cara. Sim. Então, assim, a questão do preenchimento e do nosso vazio existencial. Sim. Saber o que você tá fazendo, cara. Né? Assim, você tá fazendo algo que a grande maioria das pessoas pode querer distância e estar afastado disso. Exatamente. Mas quantas vezes um agente funerário, um sepultador, recebe um muito obrigado, cara? É verdade. Caramba, verdade. Um agente funerário. Um sepultador fazendo um excelente trabalho, mas ele nunca vai ser elogiado por aquilo. Isso aí. Caramba. Verdade. Profundo isso. Toledo, aproveitando que a gente tá falando de pessoas, né? Num momento tão incrível, Exatamente. Com essa visão que você tem aí, eu tenho certeza que nós temos aqui muitos empresários, muitas pessoas do setor funerário, temos colaboradores que assistem a gente aqui. Falando agora de tecnologia, né? Que também é um momento, né? Fala pra gente como que a tecnologia ajuda o Grupo Zelo, que é um grupo, né, que está em todo o Brasil, e como não deixar essa tecnologia atrapalhar ali esse atendimento humanizado.
Assim, até onde que... A linha é muito tênue, né? Até onde ela ajuda... Isso. E a partir de onde ela começa a trabalhar. Essa provocação, ela é de fato desafiadora. Sim. Primeira coisa, essa solução, se eu já soubesse te dar uma resposta de como que isso é resolvido, tá, assim... Seria ótimo, né? Estava resolvido. Mas vamos lá, né? A parte de tecnologia, evolução, tudo, né? Olha que interessante. A gente falou muito de pessoas, de tudo, e agora Sim. a gente sabe que as empresas, cara, entrando um pouco mais em aspectos mais técnicos Sim. da gestão do negócio, EBITDA, faturamento, ROI, ponto de equilíbrio, e aí, assim, quando a gente discute muito o resultado das empresas, o tempo todo a gente discute como alcançar isso o tempo todo. Sim. Então a gente precisa fazer as empresas progredirem, serem mais eficientes, serem melhores, etc, 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 etc. Aí você fala assim, que tecnologias, por exemplo, que hoje que nós fazemos uso? Sim. Então a gente tem, assim, alguns segmentos de tecnologias em que a gente faz uso com objetivos bastante distintos. Nós temos uma tecnologia hoje feita para gerar valor e encantamento ao cliente, que, por exemplo, é a tecnologia que gera as imersões 4D, 5D dentro dos nossos velórios, né? Os hologramas, Sim, tal. sim. Isso é tecnologia. Essa Com não é uma certeza. tecnologia que torna o negócio mais eficiente, mas ela é uma tecnologia que gera um valor a mais para o cliente que passa por aquela experiência. Sim. Então, quando você olha para dentro da organização, que muita gente não vê, nós temos questão assim, ó, nós não conseguimos trabalhar sem tecnologia e sem os nossos sistemas todos. Não tem como. Não tem como, né? Primeira coisa, dado. Se você não usa dados, você toma decisões erradas. Exatamente. Você pode saber muito bem o que você faz. E se você toma decisões certas, sabendo muito bem o que você faz, sem ter dados, você é um cara extremamente competente, você está de parabéns. Mas se você tiver dados bem organizados, acredite, você vai tomar decisões melhores. Então, assim, ó, a gente usa hoje no Zelo muita tecnologia para coleta, administração e gestão de dados. Então, assim, hoje a gente tem hoje todos os nossos funcionários, todos os nossos atendimentos, hoje a gente mede, acompanha qualquer informação que passa por dentro do nosso ecossistema. Nossa. Então, assim, todos os dados de sepultamento, todos os dados financeiros, todos os dados operacionais, e quando você junta isso tudo, para que isso tudo se organize e você tenha uma compreensão melhor Sim. sobre isso, né? Então, nós temos muita tecnologia hoje na parte de software, ERP, CRM, que é um grande desafio. Nossa. Exatamente. Grande desafio, Muito parte de desafiador. marketing lá, que a turma que você conhece melhor sabe como é que é. O digital hoje é uma coisa também dentro do nosso setor que envolve muita tecnologia. Sim. Como é que eu meço o efeito do meu digital? Sim. Né? Quando você olha para as nossas estruturas, por exemplo, nós temos mais de 500 carros rodando pelo país. Então eu preciso ter uma tecnologia me dizendo onde cada carro está, eu preciso medir quanto tempo cada carro está rodando, eu preciso medir, por exemplo, a eficiência do meu equipamento. Então, Sim. como é que eu faço isso? Tecnologia. Tecnologia. Você tem hoje, por exemplo, a RFID, que é uma tecnologia que mede, por exemplo, a movimentação dos seus ativos móveis. Nossa. Então a gente precisa, por exemplo, fazer o controle. Por exemplo, eu tenho quantos lugares hoje no Brasil com urnas funerárias guardadas? Em que condições essas urnas estão? Aonde elas estão saindo? Então eu preciso ter tecnologia para fazer o controle do meu estoque. Sim. Então eu preciso hoje ter tecnologia, por exemplo, para fazer segurança. Porque hoje eu faço, por exemplo, nós usamos muita tecnologia para fazer segurança patrimonial. Sim. Né? A gente usa hoje tecnologia principalmente para também comunicação interna e externa. Então, quando você olha para o nosso braço de benefício, poxa, cara, você tem um aplicativo, o pessoal acha que o aplicativo é um negócio fácil de manter, a gente sabe que não é. Não é. Então, você tem que colocar uma série de funcionalidades, eu tenho que entregar facilidade para o meu cliente. Sim. A tecnologia ela é fundamental na geração de facilidades para o nosso cliente. Então, meu cliente hoje, se ele quiser solicitar um boleto, mudar um meio de pagamento, se ele quiser entrar em contato comigo hoje sem falar com uma pessoa, hoje no Zelo ele consegue fazer isso. Sim. Então, ele consegue cancelar um contrato, ele consegue fazer um contrato, ele consegue solicitar uma inclusão, ele consegue contratar um serviço funerário, ele faz isso tudo hoje online. Nossa. Não tem jeito. Sim. Mas integrar tudo isso é, no final das contas, o grande desafio. Um desafio maior. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E o outro grande desafio que eu acho que a gente enfrenta, falando em tecnologia, é como nós vamos incorporar a inteligência artificial hoje, na minha modesta opinião, dentro do nosso negócio. Isso. Nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Exatamente. E a 4ª Revolução Industrial ela é marcada exatamente o quê? Pela conexão. Como que hoje eu trago inteligência artificial para dentro do meu negócio?
Exatamente. Eu vou botar um robô para atender uma família, um atendimento online. Será que um robô vai conseguir gerar para essa pessoa enlutada o acolhimento que uma pessoa humana tem? Como que talvez eu vou aplicar inteligência artificial, talvez na maximização, análise do meu negócio? Então, assim, nós temos desafios vindouros, nós temos algumas tecnologias, vocês têm inclusive um apoiador aqui, que é a Last Wish, né? Sim. Isso. É um apoiador de vocês, por exemplo, pô, cara, Acabou assim, de passar aqui. aí, ó. Last Week. Né? O Fabiano, né? E assim, Isso. Exatamente. fantástico, assim, é uma inovação, Sim. né? Eu tenho percebido que o nosso setor tem recebido novas inovações, a gente observa isso muito nos eventos, né? Sim. Nossas feiras. Exatamente, sim. Eu acho, viu, Aline, assim, a nossa tecnologia é para tornar, a tecnologia no nosso setor é para melhorar a gestão, melhorar o trabalho das pessoas e gerar facilidade para os nossos clientes. Acho que esse tríplice pilar Sim. deve ser o fator nosso de tecnologia. Por quê? Nós não vamos ter tecnologia para substituir as pessoas, nós não vamos ter tecnologia para substituir os atendimentos. Ainda tem pessoas que querem falar com pessoas, diferentemente de outros mercados. Sempre vai ter, na verdade. Diferentemente de telefonia, Exato. banco, Sim. onde, cara, assim, eu prefiro até às vezes nem falar com alguém. Não, no setor funerário, cara, é fundamental muitas vezes que a humanização esteja presente no atendimento, e eu acho que ainda teremos grandes desafios a serem superados para que a tecnologia consiga atender essa questão. E a outra questão é a gestão, cara. Sim. Gestão. Então a gente precisa ter tecnologia o tempo todo para fazer gestão. Você não tem 3.200 funcionários, você não tem mais de 200 unidades abertas espalhadas pelo Brasil e você não consegue se conectar todas elas se não for por meio de tecnologia. Exatamente. Não tem como. Imagina se eu tivesse que dar um telefonema para cada uma das unidades para mandar uma mensagem para cada pessoa. Não dá. Sem chance. Não dá. Não existe. Então, assim, o desafio tecnológico nosso, eu acho que vão nesses 3 pilares. Só para a gente reforçar de novo. Gestão. Sim. Melhorar a condição de trabalho do nosso funcionário e melhorar a experiência do cliente. Acho que são esses 3 pontos. E eu acho que as empresas que estão trazendo novas tecnologias para o setor, sim, que quiserem e enxergarem oportunidade, eu acho que existe um enorme potencial. E também acho que as empresas que não olharem para esse tripé tecnológico, elas tendem a médio e longo prazo sofrerem grandes problemas. Sim, exatamente. Penso eu. Sim, não, nisso aí a gente está totalmente alinhado. Eu tenho essa mesma visão que você com relação à tecnologia. A tecnologia, a entrada dela no nosso setor é muito desafiadora, porque é um setor muito complexo, é um setor muito humano, é um setor que em sua grande maioria ainda, em alguns pontos a gente pega pessoas com pouquíssimo conhecimento, exatamente, assim. Então é muito desafiador e as empresas precisam de fato olhar para isso. Com certeza. Muito bom. É um verdadeiro papo funerário, uma aula aqui, né? É assim, toda vez que... para os nossos seguidores. Toda vez que a gente se encontra com o Toledo... Bom, tem uma historinha que eu nem sei se isso era importante, mas assim, eu me sinto muito próximo dele, que uma vez a gente quase morreu junto, né? É mesmo? E assim, quando você quase morre, Deus me livre. Quando você quase morre junto com uma pessoa, as coisas mudam um pouco. Exatamente. A gente pegou um avião que sentiu a fraqueza nas asas. Verdade. Nossa. Verdade. Começou a soltar umas penas, mas enfim, graças a Deus estamos nós aqui hoje. Estamos, cara. Vivo e com saúde. Esse Alexandre. Foi uma experiência dolorosa aquela, viu, foi uma cara? experiência... Foi vir de São Paulo, né? São José do Rio Preto. São José do Rio A Preto. gente estava vindo do Brunker Summit, né? Brunker Summit. Não é isso? Exatamente. Aquilo foi terrível. Vou te falar uma coisa. É assim, Foi terrível. não que isso vinha ao caso, mas a cueca que eu tava usando no dia eu não tenho mais porque não deu pra aproveitar, tá? Foi uma situação bem desafiadora. Deus me livre. Foi uma experiência muito forte, né, cara? Impressionante. Exatamente. Impressionante. Foi muito engraçado. E a gente tá falando dos eventos, né? Sim. A Brunker, assim, o pessoal lá com o Rolandinho, Marcela, a turma, fizeram também um evento fantástico, né? Sim. Eles têm falado muito sobre tecnologia, né? Sim, e a gente tá falando sobre isso aí, acabou que associou. Tem crescido também muito os eventos dentro do setor, né? Exato. Sim. E a gente considera isso muito importante, inclusive. Para vocês é fundamental, né? Nós estamos em todos. O nosso trabalho, na verdade, é fazer com que, de fato, as pessoas entendam no nosso setor, fazer que
não seja um universo desconhecido. Porque quando você fala do setor funerário, uma pessoa que não tem acesso, por exemplo, imagina uma funerária com caixão enterrou. Exatamente. Sim, e vai muito além disso, gente. Vai muito além disso. É muito profundo, tem várias coisas acontecendo, tem várias tendências, tem várias novidades, tem várias ideias novas surgindo, reciclagem de coisas que já existem para melhorar ainda mais. Então esse é um dos nossos trabalhos, e trazer pessoas como você que tem uma visão assim muito ampla do todo, né? Exatamente. É muito legal. A nossa audiência gosta demais de pessoas assim que têm ideias à frente do seu tempo, é isso que eu posso dizer. Cara, esse trabalho de vocês é tão importante do ponto de vista de impacto. Lá no futuro vocês vão medir isso, obviamente. Esses dias, por exemplo, com a morte do Papa, eu estava lendo uma notícia num grande canal de circulação, a gente falou assim, o processo de conservação do corpo do Papa usou técnicas muito modernas e tal. Eu peguei a reportagem e falei a reportagem. Na hora que eu fui ver lá, cara, ele estava usando uma técnica de 1914. Eu ainda me arrisco a dizer, eu tenho minhas dúvidas de que o que a reportagem relata como técnica utilizada não seja efetivamente a técnica que foi utilizada até. Sim. Nós estamos falando de um grande canal de comunicação. Então, assim, de fato, cara, a sociedade ainda no Brasil possui um profundo desconhecimento do nosso negócio. Exatamente. Quando eu peguei a reportagem do Papa, mandei para a liderança que trabalha comigo, falei, e aí, pessoal, onde é que está o erro na reportagem? Aí logo teve um que falou assim, não há nada de moderno no que está sendo descrito aqui como técnica de conservação do corpo. Né? Então, assim, existem muitas evoluções acontecendo no nosso negócio, mas o Brasil, cara, eu ainda acho que muito pelo fator religioso, né, a morte sempre foi um tema desafiador de ser abordado. Sim, sim. E tudo que dela decorre. Exatamente. Mas, quando a gente olha para o nosso negócio, no mundo inteiro, cara, você olha para o Oriente, cara, você olha para a América Latina, você olha para os Estados Unidos, você olha para a Europa, cara, você olha para a Austrália, tudo é tratado o seguinte, existe o fator humano, existe, do cuidado, da importância do luto, existe um negócio, cara. Existe negócio. É um negócio. Imagina que um hospital que lida com a dor e o sofrimento das pessoas é um negócio de relevância social. Sim. É um negócio importante para a humanidade. Sim. Mas é um negócio. Sim. E no Brasil ainda já evoluímos. Muito. Mas temos ainda uma estrada absurda para evoluir. E eu acho que esse tom leve que vocês dão ao negócio, trazendo pessoas do negócio para falarem, cara, sinceramente, eu acho que é o maior projeto hoje de comunicação do setor com a sociedade. Nossa. Caramba. Que responsabilidade. Responsabilidade. Eu acho mesmo, cara. Você já vê a quantidade de influência que está aparecendo no nosso setor? Cara? Exatamente, sim. Né? E influência que não trabalham no setor. Gente assim, que visita cemitério. Exatamente. Fica tirando foto, fica visitando o túmulo das pessoas. E o que vocês estão fazendo é fantástico. Uma das nossas preocupações é justamente isso, que assim, a gente quer de fato causar impacto na vida das pessoas, a gente quer de fato levar informação, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente leva. Exatamente. Não é só levar, eu tenho responsabilidade sobre aquela informação. É real, é verídica, é impactante, é importante. Porque assim, hoje você vê muita gente produzindo coisa pra viralizar. Esse não é o nosso foco, nunca foi, nunca será. Foi uma das nossas conversas que tivemos desde o início. Vamos respeitar sempre, sem nosso foco é o respeito, democratização da informação, mas com qualidade. Que seja importante, que seja relevante. Não é só por existir. Sim, exatamente. Vocês têm cumprido bem a missão de vocês, viu? Muito obrigado. Acho que não é à toa que as pessoas que já estiveram aqui com vocês aceitaram vir. Eu sei que as pessoas que vocês chamaram, convidaram, são pessoas muito sérias. Sim. E eles só vieram em razão da credibilidade que vocês têm, assim, sem dúvida nenhuma. Se fosse para fazer conteúdo sensacionalista, eu tenho certeza que essa turma não viria. Exatamente. Verdade. Então, assim, vocês estão fazendo isso muito bem. Cara, vocês estão construindo um legado. Que bom. Acho que isso é... Sigam, sabe? Assim, vocês estão de parabéns, parabéns mesmo. Acho que vocês estão construindo um conteúdo que lá na frente nós vamos talvez recordar dessa conversa nossa hoje. Sim. E dizer, cara, parabéns pela coragem de vocês. Muito bom. Que Caramba, bom. Obrigado mesmo por isso. Muito bom, e estamos aqui já quase há uma hora nesse bate-papo incrível que passa voando, né? A hora passa muito rápida. E nós gostaríamos, assim, primeiro de te agradecer, né, por ter aceitado esse convite. E nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência, que, igual a gente falou aqui no início, tem empresários, tem colaborador, tem pessoas que estão começando, eu estou começando, assim, eu já estou há 16 anos no setor, mas eu também estou
com a minha empresa aí, que há 5 anos tô indo nessa questão de cobranças, né? Que não tinha também no setor funerário. Tem o Alexandre também na área dele. Então, eu tenho certeza que tem pessoas que gostariam de ouvir, né? De você que já está aí no Grupo Zelo, já se consolidou, igual você falou, é um executivo do grupo. Deixa um recado aí para esse pessoal. Pessoal, o mercado funerário é para quem tem coragem, mas também é para quem gosta de pessoas. Se você tem coragem, se você gosta de pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma, o mercado funerário pode ser um lugar de muitas oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu convido aí quem estiver assistindo aí conosco que continue acompanhando o trabalho do Papo Funerário. Eu acho que tem muita informação para ser absorvida e compartilhada. Nós estamos passando por um momento de transformação, de modernização, de evolução do nosso setor. Acho que o Papo Funerário tem aqui um papel importante de levar a todos conhecimento do que está acontecendo. E saibam que vocês que principalmente trabalham no nosso setor, vocês têm uma relevância enorme para a sociedade. Vamos lembrar recentemente da pandemia, por exemplo, o que nós fizemos? As pessoas, o negócio deu tão certo, né? A gente fez tão bem, a gente trabalhou tão bem, do sepultador, daquela pessoa do atendimento, daquela pessoa do acolhimento, a gente deu tão bem que não deu problema, porque se a gente não tivesse dado conta de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, a nossa população, a nossa sociedade, a nossa estrutura teria entrado em colapso. A nossa relevância social, ela não é medida pelos problemas que nós temos, mas é preciso que a gente reconheça as soluções que nós entregamos. Então, assim, coragem para seguir em frente, cuidado para não perder a maior riqueza que é do nosso negócio. Cuidar das pessoas no seu principal momento de dor. Agradeço muito a vocês aí. Caramba! Muito bom. Valeu, muito bom. Obrigado demais. Obrigado, gente. Nós que agradecemos. E a canequinha? A canequinha é presente. Exatamente. Do Papo Funerário para você. Exatamente. Estamos encerrando aqui mais um episódio do Papo Funerário. Agradecemos ao Toledo pela oportunidade de topar com a gente aqui mais um, né? Mais um episódio. Mais um episódio. Mais um aprendizado. Sim, exatamente. Mais uma aula, sempre, como de costume. Sim. E semana que vem tem mais. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau.